Hein? É isso mesmo, exatamente. Dando sequência aí. Isso. É aquele que se eleva será rebaixado. É o item 3, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Na verdade, aqui são as passagens do Evangelho. São 3 passagens, né? A primeira de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, é o seguinte: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, essa é a primeira passagem do Evangelho que Kardec classifica nesse capítulo de Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa segunda passagem, que é a mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que são apóstolos do Cristo, aproximou-se dele com seus 2 filhos, João e Tiago maior, e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe: que queres? Perguntou Jesus. Que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no meu reino, no teu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. A mãe pedindo pelos filhos. Os apóstolos que passaram a seguir Jesus, a mãe pediu que Jesus o considerasse apóstolos que sentassem à direita e à esquerda, seus 2 filhos. Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês vão fazer realmente aquilo que eu vou fazer de perto, né? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que beberei o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos, né, se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser entre vós, que seja o primeiro entre vós, que seja o vosso escravo. É aquela máxima que diz: quem quiser ser o maior, que seja o menor. Né? É dentro desse contexto. Né? Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então é muito significativo, né, essa postura do Cristo. Eu, como Cristo, o governador do planeta, eu não vim para ser servido pelos homens. Eu vim para servir, dentro do contexto de que aquele que se eleva será rebaixado. Né? Então essa é a segunda passagem do Evangelho. E tem uma terceira, que Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, os convidados sentavam à frente, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, para festas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este,
e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem à mesa. Porquanto, essa máxima é muito conhecida de todos. Aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Ou, em outra tradução, aquele que se humilha será aquele que se eleva, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, é você guardar a sua humildade e esperar o momento de ser reconhecido, se for. Se não for, também está tudo certo, né? E aí o comentário de Kardec sobre essas máximas, né? Essas máximas, essas 3 passagens do Evangelho, decorrem do princípio da humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Sede, portanto, humildes, simples, inocentes, como as crianças. Não é? A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Ou seja, nas 3 passagens do reino dos céus é para aqueles que se comportam como uma criança. A segunda passagem da mãe de Zebedeu, da mãe de João e Tiago, a esposa de Zebedeu, que pedia um lugar de destaque para seus filhos, e aí Jesus ensina, dizendo que aquele que quiser ser o maior servidor de todos, que seja o menor. É o ensinamento do Cristo. Para aquele, se você quiser ser o maior, se faça o menor. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, não veio para ser servido, e veio para servir. Ou seja, é o papel que a gente se coloca em não se exaltar, porque a outra passagem nos coloca isso, que quando for convidado a uma festa, não procure os primeiros lugares, porque os primeiros lugares podem estar reservados para pessoas que têm um destaque maior que o seu. Vá para os últimos lugares e espere que o dono da festa reconheça-o e o chame para ocupar o seu lugar, porque aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Então, essa condição, dentro do contexto desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tópico, aquele que se eleva será rebaixado. Né? Então, é o que Kardec nos diz. Os Espiritismos sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. A gente já estudou isso em capítulos anteriores. Uma mensagem, inclusive, de uma realeza terrestre, uma rainha que na terra era rainha, quando ela dá a condição dela no mundo espiritual. Não é? Então, na terra, aqueles que eram pequenos, que somos pequenos, que nos humilhamos, muitas vezes chegamos numa condição de grandeza, de tranquilidade no mundo espiritual. Então,
Na terra, a gente muitas vezes se rebaixa. Na terra, a gente muitas vezes sustenta e passa por muitas humilhações. Na terra, muitas vezes a gente se angustia, se sente não reconhecido, porque muitas vezes a gente quer o reconhecimento dos homens. Muitas vezes a gente quer que as pessoas humanas reconheçam o nosso valor, reconheçam as nossas atitudes de destaque, ou os nossos gestos, ou o nosso trabalho, ou o nosso brilhantismo, ou a nossa capacidade. Mas diante de Deus se eleva aquele que for o servidor de todos, aquele que serve sem se importar a quem, aquele que faz com a mão direita sem se importar o que fez com a mão esquerda. Essa é a condição daquele servidor do Cristo que busca o seu lugar de destaque no reino dos céus, que busca orientar o seu amor aonde as traças não roem, aonde o ferrugem não consome, aonde os ladrões não roubam. Aqueles que já encontraram o seu reconhecimento pelos homens já receberam o seu quinhão. Então, essa máxima daquele que se eleva será rebaixado é nesse sentido, que a gente tem que educar as nossas almas para ser o servidor anônimo, para ser o servidor que trabalha incessantemente sem esperar o reconhecimento da terra. Porque esta fé e esta certeza de que o Senhor e os bons espíritos nos observam. Os bons espíritos estão observando o nosso papel e o nosso trabalho. Minha mãe gostava muito de um hino católico. Minha mãe era muito católica, então ela gostava muito de um hino que fazia: Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu acho que vocês já conhecem. Eu sei que tu me sondas. Então, a gente, nesse nosso anonimato, às vezes nas nossas dores, nas nossas angústias, que faz o coração palpitar, que faz a alma ficar presa, que a alma se espreme tanto que a dor escorre pelos olhos. A gente, às vezes, se espreme tanto, não é, minha amiga Silvana, que às vezes a dor escorre pelos olhos. Então, a gente que carrega muitas vezes essa alma oprimida, essa alma angustiada, a gente tem essa dificuldade de muitas vezes querer na terra este reconhecimento. A gente tem essa pressa de querer que aqueles que nos acompanham nos reconheçam. Diz: não, João, tu é o cara, tu é o maravilhoso, tu vai receber o prêmio. Muitas vezes a gente não vai receber esse quinhão aqui na terra. Muitas vezes a gente não vai reconhecer. E se reconhecer, talvez não seja sincero. Não é aquele reconhecimento sincero, não é aquela coisa. Muitas vezes é uma condição circunstancial da regra do jogo na Terra. Muitas vezes a regra do jogo da Terra não é a mesma regra do jogo nos céus. Né? As pessoas na Terra muitas vezes elogiam para receber um elogio de volta, muitas vezes reconhecem em troca de alguma outra coisa. Né? Então, a gente não está aqui para criticar o modelo da Terra, é o modelo da Terra. Diga lá, meu irmão. Nós não podemos generalizar. Não. Sabemos que, como você sempre nos coloca, bastante conhecimento, nem aqui é certinho. Nunca. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas não podemos generalizar. Não. Existem pessoas maravilhosas. Mas isso é o que equilibra, Vinícius, você tem toda a razão, porque o que equilibra a Terra é exatamente os bons convivendo com os mais ou menos. O bom é isso. Agora, essas pessoas maravilhosas, Vinícius, elas não se exaltam. Não.
Mas é isso que eu estou colocando. Eu não estou dizendo que não existem pessoas maravilhosas. Existem, claro que existem. E elas estão em toda parte. E no anonimato. E os carregadores de piano são anônimos. Na repartição, na instituição, nas famílias. Os que carregam os pianos são anônimos. E eles já conhecem, já compreendem que o reconhecimento deles não está aqui. Então já são almas que têm essa leveza, entendeu? Madre Teresa tem uma frase que ela diz assim: o homem precisa mais de reconhecimento do que de pano. Porque nós, como isso que você colocou, nós somos humanos. Ainda bem. Exatamente. Então, veja, a gente constrói aqui os tesouros dos céus. Então, a argamassa e o tijolo que a gente constrói na terra é o que a gente vai levar nos céus. Então, quando se diz aqui, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. Ou seja, muitas vezes aquele servidor apagado, humílimo, escondido, que ocupava as últimas fileiras, são as almas iluminadas. Hein? Sim. Precisam ver, pessoal, senador ali, cumprimentando pessoas que passam, olha, lembra, se você tiver aquela orientação, hoje eu consegui aquilo que o senhor falou. Eu mesmo sou testemunha. Isso. Ninguém conhece ele, é um simples vendedor. Vinícius e amigos, a gente não interpreta o compêndio da riqueza do Evangelho. Porque se a gente for observar cada passagem, cada texto, tudo tem uma riqueza incomensurável. Porque, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando é solicitado por um pedinte uma esmola, e ele bate a mão no bolso e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso vos dou. E vira para ele, fala, dá um abraço, dá uma palavra. É o vendedor de fruta. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. O que o vendedor de fruta anônimo e humilde está dando é conselho, é amor, é sabedoria, porque ele não tem prata nem ouro. Então, o que ele tem, isso ele lhe dá. Então, as pessoas que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, e são um dos 10 leprosos, eu estou usando recortes do Evangelho. Ou seja, as pessoas que seguem o Cristo reconhecem nele e voltam para agradecer. Não a moeda, mas a riqueza do conselho, do ensinamento, do exemplo, da informação, que é o que a gente tem. E muitas vezes isso a gente faz no anonimato. Muitas vezes a gente faz isso dando um conselho a um funcionário que trabalha numa repartição que nós convivemos. Muitas vezes a gente faz isso com um parente que mora distante e que é só. E quantas vezes as pessoas envelhecem e, quando envelhecem, as dificuldades de locomoção ficam maiores, as dificuldades financeiras se ampliam e as pessoas se isolam e vão cada vez se isolando mais. Então, essas pessoas, quando vão se isolando mais, se você não tiver esse reconhecimento de visitar a tia velha que envelheceu e ficou viúva e que os filhos viajaram e que alguma coisa aconteceu, e se você não faz isso, aí senão eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, talvez ela não saiba usar o WhatsApp, talvez ela não saiba usar o Tinder, né? Então, como a gente estava brincando no começo aqui, então muitas vezes essa afetividade é algo, o mínimo de um servidor humilde, de pegar um telefone, de ligar e perguntar: como é que a senhora está? Eu tive um sócio que ele dizia o seguinte: quando a gente passava nesses casarões dos bairros tradicionais do Recife, Casa Forte, Apipucos, que tem muitos casarões que são de famílias mais antigas, mais tradicionais. E você vê naqueles casarões o sinal dos tempos. Ou seja, as paredes já não estão mais tão cuidadas, não estão mais pintadas,
o quintal não está tão arrumado. Por causa da escassez financeira, o patrimônio se deteriora. Então, às vezes a gente passava assim, e ele que tinha essa sensibilidade, ele dizia: olha, Edmundo, eu fico olhando assim, lá dentro deve ter uma velhinha andando, arrastando os pés de chinelinho, arrumando aquela casa, tirando a poeira dos móveis empoeirados, dos móveis antigos, porque essa é a história. A família se vai, a opulência, a riqueza se vai, e vão ficando aquelas situações. Então, a alma das grandes famílias, da grande casa, se vai, porque a alma é a presença das pessoas, é a presença da alegria, a presença do amor, em torno de uma mesa farta e de circunstâncias materiais favoráveis. Quando tudo isso se vai, com o sinal dos tempos, não é? Vai ficando a saudade, vai ficando as marcas, vai ficando a solidão. Então, se a gente não tem essa sensibilidade de lembrar da nossa velha tia, da nossa velha vizinha, do nosso velho parente, do nosso velho amigo, e visitá-lo para fazer lembrar dessas lembranças, porque essas lembranças tocam e alimentam a alma. É isso que nos mantém vivos quando amadurecermos mais. O que nos vai fazer termos uma velhice feliz são as boas lembranças do que a gente fez. Porque essas boas lembranças que a nossa alma tocou florescerá na maturidade. Tenha dúvida, se a gente semeou bem a paz e a harmonia hoje, amanhã e depois de amanhã, lá na frente, a gente vai lembrar com alegria, com leveza da nossa história. Diferente de se a gente deixou muitas marcas, muitas dificuldades, muita tristeza. Aí vai vir remorso, vai vir mágoa, vai vir por que isso, por que não aquilo, por que eu não fiz, por que eu não aproveitei. É aquela velha máxima de que os velórios estão cheios de gente arrependida. Por que eu não pedi desculpa antes? Por que eu não liguei antes? Por que eu não procurei antes? Quantas pessoas chegam quando já é muito tarde? Nunca é tarde para amar, porque nós espíritas sabemos que sempre haverá uma nova oportunidade. Mas se a gente pode antecipar essa oportunidade, por que não fazer? Não é? Então, é isso. É você ser o humilde, é você ser o cristão nos dias de hoje, na hora que você está sendo chamado nesse testemunho. São as oportunidades que a gente tem, porque a gente está plantando aqui o que a gente vai colher adiante no reino dos céus, né? Faça. Você tem meia hora só. Não conheceu meu pai, nunca, né? Aí, e Dedé, quando ele nasceu, botou o nome em homenagem ao meu pai. Aí ele abriu a cabeça do Débora Betina, também estava mexendo no barco, puxou e pegou a carteira. Aí ele botava, sem Dedé ver ainda. Ok. Ele na fotografia e dizia, Luiz Beto. Luiz Beto. Aí Débora fez. Aí ela se virou assim, botou a carteira. As lembranças, né? Então, assim, eu acho que o pai mostrou tudo, né? É isso. Mas é isso, são essas lembranças, né? Então a gente tem que investir nessas coisas todas, né? Então é que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu. Os primeiros, os que são humildes na terra, né? E que não se perdem nunca. São esses valores que os ladrões não roubam, as traças não roem e o ferrugem não consome. As virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória,
a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo. Obrigado, meu irmão. Como náufragos, que tudo perderam até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocador acima de si e resplandecentes de glória os que ele na terra espizinhavam. Então, eu já tive mais de uma oportunidade que em reuniões mediúnicas, atendendo espíritos de uma determinada posição de nobreza, e quem o estava amparando e socorrendo eram escravos, criados que serviam a ele. Mais de uma oportunidade. Eu conversando com um espírito, por exemplo, um que eu estou me recordando agora, era um senhor importante que servia num determinado momento, e quem o acolhia naquela hora era o seu criado. Engraçado que eu mencionava que eu até mencionei pela inspiração, disse, este que está aqui te atendendo ficava do lado de fora. Aí ele dizia, porque naquele tempo os escravos não podiam entrar na igreja. Então, era o escravo dele, que era o criado, que o levava à porta da igreja e que ficava na carruagem, na charrete, e ele que entrava para assistir à missa, porque ele, como escravo, não podia entrar. Mas aqui, na hora que a gente estava socorrendo esta alma que estava necessitando de amparo, quem o trouxe foi o mesmo que o trazia à casa de Deus. Só que aqui ele pode entrar. Só que aqui ele pôde o amparar. Então, muitas vezes, aqueles que são pequenos na terra se tornam grandes nos céus. É isso que a gente está vendo aqui, né? O Espiritismo aponta-nos a outra aplicação do mesmo princípio, que nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que se numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que tenham dominado o orgulho e a ambição. Então, muitas vezes a gente vê, perambulando nas ruas, os senhores de engenho, os reis, as nobrezas, que caminham pelas ruas. Porque, moralmente, você não retrocede, mas, materialmente, você pode retroceder. Então, se numa encarnação você usou mal a riqueza, se numa encarnação você usou mal o poder, numa outra encarnação você vai responder. Então, muitas vezes, você diz assim, esse mendigo é muito orgulhoso. Por que o mendigo é orgulhoso? É porque ele é mendigo ou porque aquela alma é a alma de alguém que alimentou muito o orgulho e que por isso tratou mal a riqueza, tratou mal os semelhantes, e que mudando de roupa não mudou a roupagem do espírito. Então ele continua orgulhoso. O remédio está sendo aplicado, ainda não resolveu. É a expiação. Então, muitas vezes, você quer ofertar uma ajuda a alguém que não quer receber, porque ele tem ainda uma posição daquela alma que foi importante socialmente em algum momento de sua existência. E que nem a dificuldade material que o assola faz com que os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Nem a dor ainda reparou, mas reparará. É aquela máxima que está dizendo. O que cacetada e dinheiro não resolver é porque foi pouco. Então, é por aí. A alma não muda. Você muda a roupagem. A alma muda com o processo de evolução. E é isso que a gente vai passando, né? Isso não quer dizer, gente, de novo, que o Vinícius lembrou, que a gente pode generalizar. Todo mendigo que a gente achar na rua, lá vai o rei, lá vai a rainha. Não, não é isso. Não é isso que a gente está dizendo aqui. O que a gente está dizendo é que, muitas vezes, as reencarnações, elas vêm tentar resolver algo que a gente usou mal num determinado momento da nossa existência. Então, se eu usei mal o poder, se eu usei mal o prestígio, se eu usei mal o dinheiro, numa outra existência eu vou ser tocado
naquilo que eu fiz tocar os outros. É a lei, é da lei, né? Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado nos céus, se os mereceres. Eu devo ter muito problema com isso, porque tem um negocinho que eu não gosto, é ficar eu vivo, não quero não sou eu não, é sempre eu já devo ter pecado muito nesse aspecto, porque é uma coisa que eu fico muito, professor, não, é sempre tentando voltar para os últimos lugares, porque essa situação a gente já deve ter caído muitas vezes, de tentar se exaltar, o orgulho de alguma coisa, a vaidade de alguma coisa, se exaltar de alguma forma, não. Procurar sempre os últimos lugares. O ego, né? Alimentar o ego. Pois bem, essa outra passagem aqui é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. A passagem do Evangelho é: e disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Ou seja, é uma passagem que vocês, puxa vida, por que ele não disse isso a quem sabe mais, mas disse aos mais humildes, né? Então, Kardec comenta, pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que se cumpre e que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes. São os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, os envaidecidos no seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Porque muitas vezes os sábios da terra são orgulhosos e vaidosos, e que não admitem acima dele nada, nem mesmo a presença de Deus. Né? Então, o que está sendo dito nesse evangelho aqui, que é preferível que Deus fale aos humildes, os que se quedam diante de Deus e de sua sabedoria, da sua capacidade de aprender com Deus, que sabe tudo e que pode tudo. Né? O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos, tão pouco esforços, façam para os convencer. É uma coisa interessante isso, gente. Eu, quando me tornei espírita e entusiasmado com a doutrina espírita, com as revelações, quando eu chegava em alguma roda de amigos, de família, eu gostava muito de exaltar o espiritismo, de tentar convencer os incrédulos, de tentar argumentar para que os outros vissem. E, com o passar do tempo, a gente vai... Não adianta discutir. Não é que a gente se coloque numa posição melhor do que ninguém, porque não o somos. Pelo contrário. Hoje a gente já sabe que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, a informação, a revelação que já nos transforma é necessário para o meu espírito. Pecador que sou, equivocado que sou. Talvez não seja para o outro. Quem precisa de espiritismo sou eu. Pois não? Muito bom, né? É muito bom silenciar. Então, às vezes, você não precisa convencer ninguém. Eu me recordo agora de uma passagem aqui, uma palestra desses estudos que Haroldo faz, que ele estava citando uma senhora que chegou no seminário, num seminário espírita, e ela procurou Chico Xavier e tal. Aí, daqui a pouco, ela levantou e disse: Chico, meu marido é um marido maravilhoso. Meu marido é um bom marido,
é trabalhador, é um bom pai, é um bom marido, é um bom irmão, é um bom filho, é uma alma maravilhosa. Mas ele tem um defeito gravíssimo. Aí Chico parou assim e disse, puxa vida, ele deve ser alguma coisa, assassino, sei lá, um psicopata, não sei. Aí Chico ficou esperando qual era o defeito gravíssimo que ele tinha, né? Aí ela disse, ele não é espírita. Aí Chico sorriu, aí disse, ô minha filha, ele é bom pai? Disse, é. Ele é bom marido? É. Ele é bom irmão? É. Ele é uma pessoa amorosa? É. Ele faz o bem? Faz. Minha filha, ele não precisa do espiritismo. Ele já faz o bem. A gente é que precisa, ele não precisa. Então, às vezes, na vida, quem precisa dessas verdades somos nós. Tem tanta gente boa por aí que não quer saber de religião. Religião é coisa dos homens. Religião é coisa de homens, da humanidade, de dogmas. Tem pessoas que são boas por natureza. Não precisa de templos de pedra. Não precisa de dogmas, não precisa de princípios, não precisa de decorar. É bom. O bem é inato. Nasceu com ele. Ele exterioriza a luz, o amor, a paz e a bondade. E aí eu vou rotular. Fulano tem que ser isso, fulano tem que ser aquilo. Não, fulano tem que ser bom. Fulano tem que fazer o bem. Independente da escola religiosa que ele esteja matriculado. Aí eu estou na casa espírita, maravilhoso. Eu preciso do espiritismo. Eu preciso deste posto de trabalho. Agora, eu não sou melhor do que ninguém. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não chegou na Terra para dizer, ó, você vai ser... Os homens é que criaram os movimentos após ele. Ele criou o amor. Ele vem falar da lei de amor. Ele não vem inaugurar, não. Ele vem falar da lei de amor. E é o que a gente precisa, né? Então, dentro dessa verdade, a gente vai ensinar primeiro aqueles... Não adianta a gente forçar a natureza. Tudo no seu tempo. A gente não precisa chegar a pessoa, mais isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Não. Cada um no seu tempo. Cada flor vai florescer no momento que ela tiver que florescer. E às vezes não é nem nessa encarnação. Às vezes não é nessa encarnação. Você tem um parente, um amigo, rapaz, eu queria tanto que sim, mas não vai ser. Essa planta não vai brotar nessa encarnação. A gente tem que esperar os tempos de Deus. O importante é você deixar lá a sementinha, porque é aquela passagem de Madre Teresa de Calcutá. Os filhos são como as águias. Ensinarás o teu filho a voar, mas ele não voará o teu voo. Ensinarás o teu filho a cantar, mas ele não cantará o teu canto. Ensinarás o teu filho a caçar, mas ele não caçará a tua caça. Ensinarás o teu filho a viver, mas ele não viverá a tua vida. Mas todas as vezes que teu filho cantar, voar, viver e caçar, haverá mais de você em seu filho do que você possa imaginar. Então, isso é Madre Teresa de Calcutá. A gente vai semeando a boa semente. E não adianta a gente cobrar que sejamos iguais, mas seja a semente que não desiste de semear. Seja a luz que não desiste de viajar. É o que eu dizia ontem a um espírito numa reunião de doutrinação, ele dizendo que com ele não tinha jeito, que não tinha verdade, que nada disso, que nada de amor, nada de Deus, nada de sei o quê. Aí eu repeti para ele uma frase que eu ouvi há uns 15 dias atrás de um espírito de uma outra dimensão, que disse o seguinte, meu filho, a evolução é como a luz. A luz viaja. E a luz que você vê hoje das estrelas, provavelmente ela nem existe mais. A luz que você vê no céu de uma estrela, aquela estrela que brilha, que se mostra, ela não está mais lá. Ou seja, há uma fonte, há uma origem, e ela viaja. A luz viaja. Não importa de onde veio, mas ela continua a viajar. Ela continua a seguir. Assim somos nós, assim é a evolução, assim é o amor. O amor continua. Não interessa de onde a gente veio, de onde a gente partiu, o importante é que a gente continue.
é que a gente avance, é que a gente siga e que a gente continue a iluminar por onde a gente passar. A gente não tem que se preocupar de onde veio, o que fez, a dificuldade que ficou. Não, a gente segue. A gente segue. Esse é o ponto. Se um dia eu fui gerado, ok, para frente, sempre, sempre. Então, esse é o propósito, né? Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era o sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela dos céus aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos a admiram de que os espíritos tão pouco esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Então, o poder de Deus manifesta-se nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas em toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força dos olhos, dado que lhe apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não um acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores de sua vontade, se lhes submetem às exigências. Inquiram de si mesmo os que diriam, se os últimos de seus servidores se lembrassem de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente e não se julgam mais do que eles. Então, meus irmãos, essa passagem de mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes é uma passagem que exalta que a simplicidade e a humildade também está no aprendizado, também está na capacidade da gente receber e assimilar os conhecimentos e as informações vindas do mais alto. Porque muitas vezes o orgulho e a vaidade que carregamos nas nossas almas embota a nossa capacidade de receber alguma coisa que venha de fora. Ou seja, muitas pessoas são impermeáveis, acham que a verdade ele já domina e que não quer receber nada de ninguém. Então, para estas pessoas, somente o tempo. No seu tempo é que ela conseguirá aprender tudo isso, né? Então, tem mais esse item 10 aqui, que ele fala, perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Aquela história, se o cabo não acredita, não podia Deus fazer um fenômeno aqui para o cabo acreditar de uma vez? Sem dúvida que ele poderia. Mas então que mérito teriam eles e os demais de que serviria? Não se vêem todos os dias as criaturas que não cedem nem à evidência, até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria. Não tem gente que é assim, né? Porque sei que é impossível. Esses se negam, assim, a reconhecer a verdade. É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. É coisa de dentro para fora. Não adianta ferir os olhos. Tem que ferir o coração. Não adianta a gente apenas ver, tem que sentir. É o que está sendo dito aqui, né?
O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho, porque o orgulho ele tira a capa que embotou a capacidade de ver e de sentir. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, tanto quando vencidos pelo tormento da incredulidade, eles venham de si mesmo lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Ou seja, há tempo para tudo na seara de Deus. Mesmo os que se encontram embotados por verdades que são superiores a nós, eles também chegarão. Tudo a seu tempo e a sua hora, né? Então, que nós que já temos as notícias das boas novas, que façamos brilhar a nossa luz. E muitas vezes, como você lembra, Cida, brilhar a nossa luz não é com palavras, muitas vezes com silêncio, mas com atitudes a gente pode transformar. Aí eu me recordo da passagem de São Francisco de Assis, quando, ao desencarnar no seu leito de morte, ele virava para os seus seguidores, os frades franciscanos que o assistiam naquele momento de partida do seu corpo, perguntavam para ele o que é que eles iriam fazer. E agora, com a sua partida, o que nós vamos fazer? E Francisco de Assis dizia: vão pregar o evangelho. E, se preciso for, digam alguma coisa. Que também representa o irmão José, que é um espírito franciscano, que nos assiste aqui no Peixotinho, a quem homenageamos e agradecemos pela sua presença sempre permanente, inclusive agora. A gente sempre homenageia e ele não fala. Quando ele chega nas reuniões, às vezes os médiuns têm esse testemunho, chegou essa alma que ele apenas se coloca como ele é. E ele se colocar como ele é luz. Então ele coloca a sua luz. E a sua luz resplandece. Então que brilhe a vossa luz. Esse é o nosso papel. Então, às vezes, quando a gente chega em qualquer ambiente, que brilhe a vossa luz. Porque a nossa luz bate no outro, que bate no outro, que bate no outro, que carrega a bateria, que levanta o astral, que melhora o ambiente, que faz a gente perceber que a vida é muito maior do que o problema que eu estou mergulhado hoje. Que a vida não é o problema que eu estou mergulhado hoje, a vida é muito maior. O sol nasce todos os dias, mostrando uma nova oportunidade de renascimento, de refazimento, de caminhar. A luz viaja infinitamente. E não tem um dia que ela pare, não tem sinal que a interrompa, não tem barreira que a impeça. Ela viaja. Assim somos nós, que viajemos, que façamos brilhar a nossa luz. Não é? Então, que Jesus nos abençoe e ficamos por aqui. Na próxima semana, a gente continua com esses estudos, com as instruções dos Espíritos de o orgulho e a humildade. Ok, meus irmãos? Muita paz. Sejamos humildes para ganhar o reino dos céus. Vamos em frente. Não é não?